A CPMI do INSS ouviu hoje Rubens Oliveira Costa, um ex-diretor financeiro de empresas de Antônio Antunes, empresário conhecido como Careca do INSS. E durante o depoimento, ele negou que tenha sido sócio de Antônio Antunes. Ele ainda negou ser ou ter sido sócio do Careca do INSS, como a gente disse. Vamos ver. O senhor movimentou enquanto operador financeiro da Vênus Consultoria? Não movimentei nenhum recurso. A movimentação financeira ficava sob a responsabilidade do senhor Alexandre. Quer dizer que os milhões de reais que passaram pela Vênus Consultoria, em nenhum momento o senhor teve qualquer participação? Em nenhum momento. O senhor fez algum provisionamento de retirada em espécie de dinheiro da Vênus Consultoria? Não. O senhor presenciou em algum momento o repasse da Vênus Consultoria para qualquer outra pessoa? Não. Então o que é que o senhor estava fazendo como operador financeiro da Vênus Consultoria, que eu estou com toda a relação de operações dela aqui, na época que o senhor era diretor? Na época que eu era diretor, a minha função era exclusivamente de registro das transações correntes, mas quem realizava era o próprio Alexandre. Pronto, então vou dar um crédito ao senhor. Me diga quais foram aqui o senhor registrou que lhe chamaram mais atenção. Pagamentos de contas de água, luz, telefone e coisas do tipo. Nada. O senhor está dizendo para mim aqui, com essa cara de besta que eu tenho, que durante milhões de reais que passaram na conta, o senhor só registrou água e luz? Eu quero saber valores milionários que passaram com o registro do senhor. Eu tenho um documento. Eu desconheço essa informação de transações de milhões na conta da Vênus. E está programado para a próxima quinta-feira o depoimento de Antônio Antunes, o Careca do INSS. É isso mesmo. Segundo o relator da CPMI, o senador mineiro Carlos Viana, desta vez há um compromisso do advogado dele e a liberação do ministro André Mendonça para o comparecimento do Careca do INSS. Nós da CPMI estamos dando preferência a ouvir os cérebros, os principais envolvidos no esquema de desvio do dinheiro dos nossos aposentados, das nossas aposentadas. São pessoas já conhecidas, a polícia tem uma investigação muito firme sobre eles e nós estamos trabalhando as informações para identificar onde está o dinheiro, para que a gente possa buscar devolver ao país, que não é justo que quem paga imposto continue sustentando toda essa roubalheira e tapando esse buraco, esse rombo. Nós, na quinta-feira, vamos ouvir um dos nomes mais importantes, Antônio Carlos Camilo, o Careca. Está marcado. Trabalho com muita cautela, com muita responsabilidade, com que em outra oportunidade ele confirmou e acabou não comparecendo à CPMI. Desta vez, temos do advogado o compromisso, temos dele também o desejo de participar, ainda que fique calado, e temos a liberação do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro André Mendonça, para que ele seja conduzido. Seria amanhã, terça-feira, mas já pedi uma retificação para que quinta nós possamos ouvir com toda tranquilidade aquele que é considerado o principal organizador de todo esse esquema criminoso. E nós cumprindo com o nosso objetivo. A CPMI tem a obrigação, tem o dever de dar ao povo brasileiro transparência em toda essa roubalheira, nesse esquema absurdo, vergonhoso, que tomou conta da Previdência e que só foi descoberto efetivamente parado depois das operações da Polícia Federal. Várias denúncias do passado foram feitas, mas ninguém fez praticamente nada, ou se fez, não foi efetivo para evitar que milhões dos nossos idosos fossem roubados, muitos sem nem saber o que estava acontecendo. Pois é, Luciene Landim, então, de acordo com o senador Carlos Viana, na próxima quinta-feira está sendo aguardado o depoimento aí do Careca, do INSS, como ficou conhecido nesse esquema, né? Agora resta saber se de fato ele vai comparecer e se também vai falar alguma coisa, né?
Essa é a expectativa, né, Síria? Mas só para a gente voltar numa linha do tempo aqui, que foi falada já pelo presidente da CPMI, Carlos Viana, senador Carlos Viana, agora há pouco, mas para a gente entender como que essa situação levou o Careca do INSS até aqui, né? A CPMI tinha convocado ele já, tinha marcado um depoimento para segunda-feira da semana passada, dia 15 de setembro. Só que 3 dias antes, no dia 12 de setembro, o Careca do INSS, a gente fala aqui de Antônio Carlos Camilo Antunes, ele foi preso pela Polícia Federal em um desdobramento dessa investigação que apura aí esse rombo, essa fraude bilionária nas contas do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, então, André Mendonça, facultou a ida de Antônio Carlos Camilo Antunes, depois de um pedido feito por Carlos Viana ao Supremo Tribunal Federal. Inicialmente, o Careca do INSS informou que iria sim depor, iria falar, ser interrogado pelos parlamentares, mas depois ele desistiu e não compareceu. Isso na própria segunda-feira, dia em que estava marcado o depoimento dele. Ele então cancelou esse interrogatório que seria feito pela CPMI do INSS a ele no dia 15 de setembro. E agora a gente tem essa nova confirmação de um depoimento dele na quinta-feira dessa semana, depois de uma pressão feita sobre a família dele, que chegou a ser convocada para depor. Aqui a gente fala a mulher dele, Tânia Carvalho dos Santos, e o filho, Romeu Carvalho Antunes. Os dois foram convocados. Quando alguém é convocado para falar no Congresso Nacional, não há opção de não ir, a não ser que tenha um respaldo judicial, que foi o caso deles. Eles conseguiram o habeas corpus e não foram interrogados, então, pela CPMI do INSS. A gente teve, porém, 2 funcionários apontados como sócios do Careca que não escaparam dessa ordem, precisaram sim comparecer e depor a essa comissão parlamentar de inquérito. Na quinta-feira, quem depois foi Milton Salvador de Almeida Júnior, e hoje esse depoimento que começou já há algumas horas e segue, a sessão está suspensa nesse momento, depõe Rubens Oliveira Costa. Os dois negam que tenham alguma sociedade com o Careca do INSS, também negam participação em atos ilegais. Inclusive, a gente teve agora há pouco o relator da CPMI, deputado Alfredo Gaspar, pediu a prisão de Rubens nesta noite. Foi um pedido de prisão preventiva e também um pedido de prisão em flagrante por ocultação dolosa de documentos que interessam à investigação. E qual que é o trâmite desses pedidos, né? O presidente da CPMI, senador, na verdade, Carlos Viana, informou que até o final da sessão, que como a gente falou agora há pouco, está suspensa, mas segue ali no Congresso Nacional, até o final dessa sessão ele vai analisar se aceita esse pedido de prisão em flagrante, que é o que cabe a ele nessa competência de comando da comissão que acontece no Congresso Nacional. E pediu também que o relator, Alfredo Gaspar, formalizasse esse pedido de prisão preventiva a Rubens, que é apontado, como a gente falou, como sócio do Careca do INSS. Então, para que esse pedido de prisão preventiva fosse formalizado e votado pela CPMI, para que, se no caso de ser aceito, seja encaminhado ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que é o relator na Suprema Corte dessa investigação desses casos que envolvem essa fraude no INSS. A gente tem, então, essas pendências que devem ser resolvidas ainda nesta noite no Congresso Nacional, nessa sessão da CPMI do INSS, que segue acontecendo, suspensa, né, mas deve ser retomada daqui a poucos minutos, para que esse assunto, então, seja resolvido. Síria.